E aqui em São Paulo, Lucinda Pinto já está conosco aqui no estúdio para nos explicar mais sobre esse grande sistema de fraude. Muito boa noite, Lucinda. Existe uma forte relação entre as irregularidades cometidas pelo Master e pela REAG. Essas duas instituições aí foram aparecendo nessas investigações. Como que era a relação entre elas? Oi, Yuri, boa noite a todos. Elas estavam, assim, umbilicalmente ligadas. Eu acho que é isso que está bastante claro. E a gente preparou aqui uma tela para explicar um pouco como é que isso acontecia. Quer dizer, eles tinham ali um esquema, uma estrutura operacional em que eles conseguiam, a REAG conseguia alimentar o Master com liquidez, já tentando prover ali recursos no meio dessa dificuldade, dessa crise que o banco já estava enfrentando. Então, tem uma tela aqui que foi feita, na verdade, pelo Fernando Nakagawa, nosso colega, em que a gente deixa claro o seguinte, olha, o investidor comprava CDBs do Banco Master recebendo ali 140% ao ano. Então, o Banco Master levantava recursos no mercado, inclusive com pessoas físicas que estão esperando para receber seus recursos agora do FGC. Então, o investidor ia lá, dava R$1.000, comprava um CDB pagando R$1.000. O Banco Master pegava esse dinheiro e emprestava para uma empresa laranja, uma empresa... Tem várias, né? Então, eles já identificaram várias empresas fictícias que operavam, tinham ali o seu CNPJ à disposição do Master. E essas empresas laranja, elas aplicavam esse dinheiro na REAG. Nesses fundos que a REAG geria. E aqui é que é a caixa preta. Tem mais de 40 fundos aqui, super difícil de rastrear, porque muitos desses fundos tinham apenas um cotista e várias ramificações, quer dizer, é difícil identificar Feito de propósito para... De propósito. Você não conseguia... é difícil identificar quem é que efetivamente está com o seu dinheiro colocado aqui nesses fundos. E aí tem uma outra etapa aqui do processo desse esquema fraudulento, é que a REAG, dentro desses fundos, ela tinha vários ativos. Tinha imóveis, títulos públicos, títulos privados, papéis de crédito, e ela avaliava esses papéis do jeito que ela queria. Então, ela tinha ali, recebeu R$1.000, colocou no seu fundo, mas ela marcava como se aqueles ativos nos quais ela investiu valiam R$2.000. Aí ela pegava um pedaço do dinheiro, aplicava de novo no Banco Master, melhorava o balanço do banco e a situação ia se retroalimentando. E isso foi este ponto aqui dos fundos da REAG é que foi o alvo de observação do Banco Central, essa fraude, essa inconsistência contábil, o Banco Central identificou e definiu a liquidação. Só que acho que é importante dizer o seguinte, que embora esse caso tenha potencial para ser muito grave, a gente tem um pedaço da história desvendado aqui, a gente não sabe até onde isso vai, que outro tipo de relação a REAG tinha, né? Lembrando que ela já estava envolvida ali em outras... operação carbono oculto, dos esquemas lavagem de dinheiro, coisas bastante graves. Mas ainda assim, neste momento, não tem o mesmo impacto sobre o capital de terceiros que teve a situação do Banco Master. Porque esses fundos, na verdade, são geridos por uma empresa que tem uma separação absoluta dos recursos da REAG. Tem um outro CNPJ. E a administração desses fundos, ela vai ser transferida para uma outra empresa. Então, o que vai acontecer na prática, Yuri? O Banco Central vai fazer uma diligência, o interventor vai fazer uma diligência para entender o que tem nesses fundos, o que precisa ser, o que tem de fraude, o que precisa ser corrigido ali. E, paralelamente, vai haver uma assembleia com os acionistas dos fundos, das pessoas físicas que colocaram seus recursos ali, porque tem fundos simples, fundo de renda fixa, com título público, uma gestora normal, né, operando ali, captando recursos com o mercado. Então, esses fundos vão ser transferidos para uma outra administradora, após uma assembleia, só que nesse período os recursos ficam congelados para evitar uma corrida, para evitar que todo mundo saque de uma vez só, e isso sim teria um impacto tanto nos ativos que teriam que ser vendidos, quanto os outros cotistas que decidissem manter os seus recursos. Então, é uma situação completamente diferente do que a gente viu no Banco Master, quando as pessoas que detinham seus CDBs viram seus recursos pararem de ser corrigidos. Aqui, o que tem de lícito, né, que a gente não sabe qual é a fatia, vai permanecer
contando com a rentabilidade dos ativos onde o dinheiro está investido. Lucinda Pinto, muito obrigado.